Boa tarde, estamos de volta em mais um Ação e Reação nessa segunda-feira, 4 de julho, dia da independência americana. E temos vários assuntos para ser discutidos, né? A inadimplência que cresce em Santos, como não podia ser diferente. A Fonte do Sapo é alvo de drogados e drogas e álcool, principalmente nos finais de semana. Temos o problema aí o Museu de Arte Sacra de Santos, que foi roubado esse fim de semana, um absurdo, né? O pessoal está tão ruim que nem a parte religiosa o pessoal dá sossego, né? Tem a lei que obriga o uso de farol baixo nas estradas, enfim. Esses e outros assuntos nós vamos aqui, e hoje nós temos aqui o comentarista Dr. Vicente Cassione, advogado também, escritor, né? Não é escritor, né? Tem vários artigos publicados, advogado, escritor e comentarista do programa aqui. Boa tarde, doutor Vicente. Boa tarde a você. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que você está dando de eu estar podendo falar ao público desta cidade e desta região. Quero saudar especialmente neste momento algumas pessoas que sabem a quem eu estou me dirigindo, mas a saudação está feita e espero que ela seja meritória. Depois, se for o caso, ao longo do programa, eu vou dizer a quem estarei saudando e por que estou saudando. Não é nenhum mistério, é que há algumas coisas que a gente fala e não pode estender até o final aquilo que a gente está dizendo antes do momento certo. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e espero que a gente vá até o final do programa bem. Nós é que temos a satisfação aqui na TV Com de receber o nobre comentarista Vicente Cassione, né? E também o nobre comentarista João Vilela, advogado e também empresário aqui de Santos, que é um prazer ter você aqui. Desculpe também. Desculpe eu não ter falado com o João, que eu estava... Não tem problema. Não, eu estava com a cabeça concentrada, medindo cada palavra que eu ia dizer. Para não falar demais, né? Para não falar de mais e nem de menos. João, um abração para você. Obrigado. Estar aqui com você outra vez. É uma honra estar com o senhor aqui, uma pessoa que conhece com profundidade nossa região, não só nossa região, o país realmente, é uma pessoa que tem uma cultura ampla, foi deputado federal, que dá uma conotação muito importante e positiva dentro de tantos problemas que nós vemos hoje no cenário do Congresso Nacional. O doutor Vicente passou por lá algumas vezes e sempre nos honrou aqui na Baixada. Não tem nenhuma... eu não vejo nenhuma, não vi nenhuma crítica, muito pelo contrário, só vi elogios de todos. É uma questão. É uma honra estar com o doutor Vicente Cassione. Uma boa tarde a todos. Hoje o programa vai ser bom, então. Doutor Vicente Cassione, 3 pessoas entraram, prenderam funcionários e roubaram o Museu da Arte Sacra no domingo em Santos. É complicado isso aí, né? Até não estou perdoando nem museu. Você começou o programa dizendo que hoje é o dia da independência dos Estados Unidos. Parece que é uma lembrança que não tem muito sentido, porque nós não moramos nos Estados Unidos, não vivemos nos Estados Unidos e não somos cidadãos norte-americanos. No entanto, há 2 razões para a gente falar dessa data. A primeira é que a Revolução Francesa foi tida como o marco de mudança de uma era na história. E, por incrível que pareça, o marco realmente foi a motivação e a efetivação da independência dos Estados Unidos. Quer dizer, os valores, os princípios, a filosofia que embasaram o movimento que levou à independência dos Estados Unidos inspirou, inclusive, os iluministas da França para a Revolução Francesa.
Pouca gente sabe que a independência dos Estados Unidos é anterior à Revolução Francesa em poucos anos, pouca coisa. Mas quando se fala em mudança de um tempo e de um pensamento na civilização ocidental, começou nos Estados Unidos e a França, paralelamente, estava fazendo o seu movimento. Então, são dois parâmetros, a partir dos quais o mundo deu uma grande melhorada. Grande melhorada. Entramos no século das luzes, em que tudo, a arte, o pensamento, a filosofia, o comportamento das pessoas, os costumes, tudo melhorou. Os grandes compositores apareceram a partir disso. Foi aquele momento cíclico da humanidade em que a roda gigante tinha a cadeirinha do tempo lá em cima, no ápice. Ao contrário exatamente do que está acontecendo hoje. Então, quando a gente diz que hoje está ruim no mundo inteiro, e se está ruim no mundo inteiro, no Brasil, com muito maior razão estaria, é que esta roda gigante do tempo que fez o movimento que levou à independência dos Estados Unidos e à libertação dos franceses, e a consequência disso foi o mundo se iluminar em todos os sentidos, você tem momentos de apagão, momento de trevas. E nós estamos hoje vivendo no mundo inteiro, é só olhar a história, e a história é hoje, a história é ontem, a história é anteontem, e a história vai até lá. Então, foi muito bom você começar dizendo isso, porque senão a gente tem a impressão que a gente está dizendo que a independência dos Estados Unidos é hoje, só porque é o Independence Day e porque nós somos todos macacos de auditório de Hollywood, né? E do Bush e de coisas horrorosas que apareceram nesse tempo de trevas. É esta a colocação que eu queria fazer, e tenho certeza que foi exatamente por isso que você destacou. Que a gente não fala aqui da independência do México, da independência da Nicarágua. É que meu pai faz aniversário hoje, parabéns, te amo, e meu pai faz aniversário hoje e sempre foi correlacionado com a independência dos Estados Unidos. Mas como o Brasil também tem uma relação direta, porque as pessoas, é o país que mais o brasileiro vai passear, é o país que mais o brasileiro tenta imitar, então foi essa coisa, mas o senhor mesmo já deu uma conotação melhor para a data, né? É a conotação histórica, né? Que vai muito além do que as vitrines da Quinta Avenida. E um abraço para o seu pai, o aniversário dele. Falando do Museu de Arte Sacra, eu peço que comecemos pelo João, que o João... Museu de Arte Sacra... Mas o senhor sendo criminalista, o senhor vai me deixar na posição. Realmente, assim, eu vejo duas coisas muito terríveis no Brasil em relação a um dos maiores crimes que nós temos no Brasil. O doutor Vicente está aqui para poder discordar ou concordar depois comigo. Eu vejo, assim, o homicídio. Nós não temos grandes estatísticas de homicídio, mas o latrocínio temos. E o roubo, o furto, o roubo principalmente, é praticamente irmão gêmeo do crime de latrocínio, porque basta um apertão do revólver ali, encostar um pouco mais forte no gatilho e o roubo passa a ser um crime contra... continua sendo contra o patrimônio, mas ele acaba matando alguém ou ferindo gravemente alguém. E a receptação está junto também. Então nós temos um bolo, que eu olho como um bolo de alguns crimes que acabam com o Brasil. O roubo, a receptação, que não existe praticamente roubo e furto sem receptação. A pessoa comete o crime e tem alguém que recebe. Não foi essa pessoa que está nas manchetes do jornal ou que estão nesses lugares que vão usar esse benefício do crime, esse produto do crime. Então, você acha que essas obras sacras são encomendadas? São encomendadas. Certamente, eu duvido que a polícia vá com outra conotação, a não ser uma encomenda de alguém, às vezes alguém até no exterior, às vezes alguém, alguma casa de leilão famosa, alguém que repassa para essas casas e consegue fazer uma série de coisas. Infelizmente, no mundo, esse mercado é um mercado grandioso. O mercado de drogas, o mercado de animais silvestres, receptação de animais silvestres, que é um crime bárbaro também. E de obras de arte. De obra de arte
é algo terrível, porque as pessoas têm, às vezes, o prazer de ter na sua casa, escondido muitas vezes, uma obra de arte que é fruto de um roubo, ou até de violências maiores. E é o grande problema, porque o roubo nós temos uma pena muito pequena no Brasil. Veja, um roubo como esse vai dar o quê? 5 anos e 9 meses? Com um sexto da pena, dá uns 8, 9 meses. Estou fazendo uma conta aqui grosseira, tá? A pessoa vai estar em liberdade. Mas chegou a ser roubo porque eu não vi a notícia. Eu entendi que foi roubo. Colocaram roubou não foi furto, pelo que eu entendi, porque eles ameaçaram o funcionário. Então sim. Pelo que eu vi eles também, amarraram o funcionário não, na salinha. é roubo. É roubo, não foi furto. Não entraram lá, tinha funcionário, tinha gente, mas eles entraram lá armados, amarraram os funcionários E só para concluir, então há uma receptação muito forte. Não há roubo de carro sem alguém que fique... Não é o cara que está te levando o carro que vai usar o carro. Raramente vai acontecer dessa forma. Não é o cara que vai te levar o celular que vai usar o celular. Há uma receptação. Até outro dia eu perguntei para um amigo meu que entende muito de celular, falei, poxa, com tantos sistemas de bloqueio, né? Como é que ele vai usar o celular? Ele falou, olha, tem duas formas. Tem um pessoal que consegue desbloquear. E é conhecido de todos. E sabe até quanto cobram? Cobra R$30 para desbloquear o celular. Isso você encontra em vários lugares. Como o cara faz, eu não tenho ideia. E a outra questão é o uso de peças. Uma bateria, uma tela, peças internas do celular que valem bastante também. Ele faz desmanche do celular. E numa dessa mata uma pessoa, como aconteceu na frente do Santa Cecília, há bem pouco tempo, a Dinosaurio Cruz. Na frente do Mendes Convention? Do japonês, do menino lá, do japonês lá, coitado, que veio para cá, o pai tá até hoje inconformado com a situação. Que ele deu o celular. Ele deu o celular, da Anchieta, que pegaram agora o rapaz, estava um casal subindo pela Anchieta, agora em abril, ele parou o carro para urinar, que é uma coisa... A pessoa está precisando, para o carro para urinar, você não sabe que problema que a pessoa está tendo, e entregou tudo. E ainda assim, teve a mulher morta na frente dele. Imagina a pessoa casada há tantos anos, que ama a sua esposa, entrega tudo e tem a pessoa morta. Então, assim, o roubo, o furto, o latrocínio, a receptação, eu vejo que são os grandes calcanhares. Tem a corrupção no Brasil, nós temos crimes à vontade. Mas o que mais preocupa, acho que é o cidadão que anda na rua, é que o homicídio é aquele que você tem uma bronca com o seu vizinho e vai lá e mata. O crime de trânsito, a pessoa sai, tem aquela discussão e vai lá e acaba matando. Esse é o passional. O passional, o marido com a mulher com os pais, qualquer coisa que aconteça. Mas o roubo é aquele crime patrimonial, né? E para virar um homicídio junto com é 2 segundos. Ele está com a arma na mão. E o que as pessoas têm medo é do roubo e que vira um latrocínio. O que eu fico mais indignado, às vezes, é quando as pessoas ofendem determinados advogados, dizendo, advogado é defensor de bandido. Primeiro, que é um princípio sagrado, que todo mundo tem direito à defesa, porque o advogado não absolve ninguém, o advogado defende. Quem absolve é o juiz. E tem um acusador do outro lado para equilibrar a balança. Portanto... Que é o promotor, né? Que é o promotor. E às vezes o promotor com o advogado também, que a família constitui, né? Ajudando. Mas, de qualquer forma, eu desafio qualquer pessoa desta cidade, o fórum é livre, a entrada, o cartório do distribuidor criminal é livre, todos os cartórios são acessíveis. Eu desafio que alguém encontre um único processo no fórum, eu digo de Santos e de qualquer lugar do Brasil, podem procurar. Em 50 anos de profissão, eu jamais defendi um autor de latrocínio. E nem estupro. 50 anos. Nunca. Por quê? Porque o Bandeira Estampa, que foi um desembargador extraordinário do Rio de Janeiro, presidente do Tribunal do Júri do Rio, ele dizia uma frase que era a seguinte, ele foi ao programa do J. Silvestre, na TV Tupi uma vez, para um debate sobre o problema da pena de morte, etc. E aí estava lá o Nelson Hungria, estava Heleno Cláudio Fragoso,
grandes nomes. E ele, num determinado momento, disse assim: nenhum de nós aqui pode dizer que em algum momento da vida, num determinado momento de impulso, não possa matar alguém. Ele disse. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós aqui vai cometer um latrocínio ou vai cometer um estupro. São crimes esses de sangue frio. O homicídio é chamado crime de sangue quente. Ninguém está livre de, num determinado momento, fazer uma bobagem e praticar uma agressão ou um homicídio. Claro que a gente, numa civilização que se aprimora, né, e que tem que se aprimorar, tem que acabar entendendo que ninguém é dono da vida de ninguém. Mas algumas pessoas, e aí entra a vitimologia, que é uma ciência nova que eu digo é de 30 anos para cá, para dizer que muita gente é alvo de um homicídio que cria todas as condições para o homicida agir. Né? Você, às vezes, leva o indivíduo ao limite. Todo mundo conta aquela história, atribuindo essa história a um caso que fui eu que defendi, outros mais antigos dizem que foi o Dante Delmanto que defendeu, outros vão lá para trás, e essa história, na verdade, é uma história que remonta a Enrico Ferri, que foi um grande sociólogo criminal italiano. Era um sujeito que passava todo dia diante da casa de uma pessoa, e esta pessoa na janela, todo dia que esse sujeito passava, ele tinha um defeito físico, era uma pessoa deformada, ele fazia uma referência àquele defeito. Ele passava e dizia, oi, falava uma coisa. Ou não sei o quê, ou não sei lá. Todo dia, e o sujeito passava ali na, todo dia. Na França? Na Itália. Itália, tá. Até que um dia ele repetiu a frase, o sujeito matou o camarada. Chegou na hora do júri, isso é muito interessante essa história, o defensor, que era o Ferri, o juiz só tem a palavra para começar a defesa. E o Ferri não falava nada. Só tem a palavra. A palavra está com o senhor. Ele não falava nada. Depois de vários momentos de silêncio, o Ferri virou para o juiz e disse assim, excelentíssimo senhor doutor juiz, parou, excelentíssimo senhor doutor juiz, e falou umas 10, 20 vezes, o juiz só quer fazer um favor de começar, e o juiz foi se alterando, até o momento em que o juiz perdeu a cabeça, né? E quis suspender o Ferri, fez um discurso inflamado, suspendeu a sessão, saiu pela porta fora. O Ferri disse assim, só porque eu não falei, fiquei em silêncio, e depois chamei o senhor 30 vezes de excelência e não disse nada, o senhor perdeu a cabeça desse jeito. Imagine um camarada todo dia passando debaixo da janela do outro sendo ofendido todo dia. Isso em outra audiência, no outro dia, outra audiência. Tal. Não, quando voltou ao plenário, o juiz voltou à sessão, aí o Ferri disse, os senhores estão vendo, senhores jurados? É isso que eu tenho que dizer a respeito do meu cliente. Não é? O próprio juiz perdeu a cabeça. Que é uma pessoa equilibrada tal. Deveria ser, né? Deveria ser. Então, esses exemplos são fundamentais, porque estupro, por exemplo, de criança, inadmissível. Estupro mesmo de mulher. Embora, em alguns casos, eu tenha visto simulação de estupro, em que a mulher simulou uma situação para escapar de outra situação. Uma moça, por exemplo, que o pai... Isso não é tão incomum, né? Não é incomum, não. Teve um caso aqui na primeira vara criminal, que o juiz, na época, era o doutor Caio, e a menina que disse que tinha sido estuprada num dos morros de Santos, antes, chegou cedo, botou um radinho na janela da sala das testemunhas,
das vítimas, e com uma saia curtíssima, dobrou-se na janela, portanto, com as nádegas de fora, rebolando e dançando com a música. Eu chamei o juiz, o doutor Caio, só para o senhor olhar quem é a vítima que vai entrar aqui agora. Aí ele entrou, ele começou a apertar na audiência. A moça falou, não, realmente eu não fui estuprada nada, eu tinha bronca desse cara e tal, e inventei a história. Então tem muito isso também. O cara pega um furto numa casa, um furto tal. Agora o cara pega um imagina- furto de uma funcionária, uma coisa, ela pode virar vítima. Agora também, né? imagina, Pode. agora Você imagina... pegou o furto lá, olha, vou te mandar embora aqui com justa causa e tal. Não tem prova, ela não disse que tem foi te- caluniada. Ela falou que foi caluniada e que o cara ainda tentou agredir ela Agora sexualmente. imagina essa Complica pessoa tudo, né? sendo presa, esse cidadão sendo preso, que foi acusado de um estupro que não cometeu, e na cadeia nós sabemos qual que é a lei do estupro, que é bem diferente da nossa Claro. lei. Então, realmente, é algo que tem que tomar muito cuidado. Mas só para aproveitar o gancho que o Dr. Cassione colocou, justamente por isso que nós temos o júri, né? Justamente os crimes de homicídio, eles são julgados por um júri, porque ele vai se passar por ele mesmo. Olha, eu passei por essa situação e vocês, se passassem, fariam o mesmo? É por isso que tem uma questão que, na realidade, o júri interpreta de vontade própria, nem tem que seguir a lei. E é soberano, né? Então, justamente por causa dessas questões, do sangue quente, que o Dr. Cassione colocou perfeitamente. Mas minha preocupação grande no museu é justamente a receptação, porque é algo enorme no país. A receptação no Brasil, e se passam por bons empresários, às vezes, se passam por bons É negociantes. pior do que quem tá roubando, né? Eu diria que é tão ruim quanto. Os dois fazem parte da mesma moeda. O cara que pega um telefone celular roubado, um carro roubado, peça de carro roubado, que é muito comum, infelizmente. Infelizmente, nós temos hoje um comércio absurdo de coisas roubadas. Tem até nome, né? Roubalto lá em São Paulo. tem até Roubalto, nome. imagina, nós temos a Feira do Rolo aqui no Guarujá, não precisa ir longe, que tem coisas certas que a pessoa tem na sua casa que está se desfazendo, mas a gente Isso. sabe também que tem muita coisa ali que é furto, fruto de furto, né? Ou, para não dizer, de roubo. E é um grande problema, porque cada bicicleta roubada tem um destinatário. Alguém vai comprar essa bicicleta? Cada televisão roubada tem um destinatário. Então, não é que o roubador vai ficar, o assaltante vai ficar com o produto. Ele vai repassar. Por isso que a pena da receptação, eu sempre defendi isso, tinha que ser, no mínimo, o dobro da Concordo. pena do furto. Porque o receptador é que alimenta o ladrão. O dia que o ladrão não tiver para quem vender o produto do furto, é evidente que ele não vai furtar, ele vai mudar de ramo. Tá? Mas você sabe a gente sabe que quase todo mundo acaba sem perceber, ou percebendo, mas achando que aquilo não é tão ruim assim. O camarada que compra um produto que veio do Paraguai e que passou lá pelo um sacoleiro, está comprando, na verdade, um produto de contrabando. Quantas e quantas e quantas pessoas honestas e de bem já não compraram um eletrônicozinho que veio do Paraguai na base de passar por baixo do pano? Tu diz, não, mas é porque não pagaram imposto, porque passaram na base de lesar lá a aduana. Então isso não é grave. Bom, então a medida do que é grave fica na tua cabeça. E isso é que é complicado, né? Porque não haveria tantos sacoleiros, não haveria tanta gente passando pelas fronteiras vindas do Paraguai. Não precisa ser do Paraguai. Quanta gente que vai viajar para os Estados Unidos, para Miami, volta e... Se a alfândega não pegar, o sujeito nada a declarar. Ele passa, se pegar, ele vai ter que pagar o imposto. Mas ele vai por nada a declarar. É que talvez as pessoas tenham uma visão, não que justificando, mas não tem a violência, né? Não teria a violência no meio do caminho que talvez aconteça. As pessoas também ficam revoltadas, não estou justificando de forma alguma, concordo com o Cassione que, aliás, prejudica muito o comércio sério, o que prejudica muito seriamente é justamente essa importação
fraudulenta, que é muito comum, inclusive, acontecer, mas o que as pessoas têm mais pânico hoje no Brasil é da violência. Elas querem apenas a vida delas. É algo que chegou num ponto, eu vi ontem no Fantástico, vocês chegaram a ver, a pessoa se ajoelhando, pedindo para o ladrão não matar o marido dela. Quer dizer, é o ponto que nós chegamos, aqui uma concessionária da Ecovias, por exemplo, de rodovias, que cria um muro, e o muro não resolve nada, mas cria um muro para esconder. O muro resolve, esconde os vagabundos. Esconde. Porque você, mas cria-se um muro, ele põe uma escada, ele pula, e você não consegue pular e a polícia não vai chegar. Você cria um muro desses para evitar o barulho nas casas. É comum nós vermos no exterior. Na Alemanha é comum, em qualquer lugar do mundo é comum. Você vê, inclusive na Alemanha tem muitos muros de vidro. Mas não é aquele muro assim, é um muro que ele tem meio em cima. Sim, mas ele tem uma função para preservar aquela comunidade. Não, é o contrário. É um muro concha, né? Para você ter talvez menor barulho, os animais não passarem por ali, não serem atropelados, aquela questão toda. E no Brasil, coloca-se um muro para tentar evitar sermos assaltados, sermos mortos. O que o brasileiro quer é só uma coisa, ele quer a liberdade de poder andar, viajar tranquilamente, ele quer a liberdade de poder ir num hospital, ser atendido e não morrer por causa disso, ele quer a liberdade de poder sobreviver, que nós estamos pedindo o mínimo, é a sobrevida. Nós vamos num breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nesta segunda-feira, dia 4 de julho, com os advogados Dr. Vicente Cassione e Dr. João Vilela. Vamos começar logo com os comerciais, com os apoiadores, né? Porque hoje o debate... temos várias perguntas aqui para o Cassione e para o João no WhatsApp, né? Continue mandando para o 981-598868. Apoiadores, vamos dar um abraço para o pessoal do Ozan. Faça com mais de 500 mil pessoas na região. Tem Ozan. 3228-8000. Se você quiser mais informações, acesse o site www.ozan.com.br. Plano de assistência familiar é Ozan. Também mandar um abraço para o pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill. Está aí o nosso amigo, o Paulo, está contente com a vitória do Corinthians 4-0 contra o Flamengo. E o Nelson que está triste, o São Paulo perdeu de 1-0 da Ponte Preta, com uma arbitragem muito discutida aí, mas está aí. Os melhores pratos que você pode encontrar em Santos, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta e em frente ao Super Centro do Boqueirão, né? Manda um abraço para a família Teixeira que viu o programa, o Marcelo, manda um abraço para o João, para o doutor Cassione, que é comentarista lá também na Santa Cecília, né? Um abração para ele. Aí, comidas maravilhosas, tudo fresquinho, feito na hora. Pode conversar com o Nelson e com o Paulo, que são os proprietários, né? Que vem o programa também. E é uma boa opção para o seu almoço. Bom, várias perguntas aqui. Mandando um abraço aqui o Paulo Bonavides, que é funcionário da Câmara Municipal do Guarujá. Ele pergunta se o Dr. Vicente Cassione vai ser candidato e o que ele acha da administração de Santos, né? Ele comenta aqui que o irmão dele é o Paulo Roberto Bonavides, que é o diretor jurídico da Câmara, né? Um abraço para o Paulo Roberto Bonavides e tal. E ele manda um abraço para você, para o João, né? Gosta muito do programa. Hoje ele está de folga porque a Câmara de Guarujá está de recesso. E ele pergunta se o senhor é candidato e o que o senhor acha da administração de Santos. Não, se eu fosse candidato, nem poderia estar aqui no programa, porque pela lei, o limite para quem é candidato aparecer na televisão seria o dia 30. E hoje já é dia 4 de julho, portanto, se eu fosse candidato, não estaria aqui. Quanto à administração de Santos, eu não me sinto absolutamente satisfeito com ela. E não é de hoje. Já não me sinto satisfeito desde 1992, quando me propus a ser candidato, talvez para fazer mais besteiras do que todos os outros sucessores fizeram. Talvez eu errasse até mais e fosse muito pior. Mas eu não estou satisfeito, não posso dizer que estou. E se alguém nesta cidade disser que está satisfeito com o rumo que a cidade vem tomando de alguns anos para cá, sem sinais de recuperação e de redenção, essa pessoa deve ser privilegiada, me diga o que ela faz, onde ela mora, como ela vive e se ela tem capacidade de observação. Há muita coisa que me desgosta, não apenas no plano das realizações não realizadas, como também no plano do comportamento ético de algumas pessoas
que estão em cargos importantes na administração. Não, nem tudo são flores. Eu sou muito franco e tenho esse grave defeito. Já paguei muito por isso, mas ainda tenho cacife para até o último dia da minha vida continuar dizendo o que eu sinto e o que eu penso, claro, respeitando as opiniões divergentes. João, essa questão aí, o João também não é candidato, o João estava pensando em ser pré-candidato a vereador, né? Mas decidiu, que é uma coisa meio complicada, né? Por exemplo, a empresa, por exemplo, eu tenho permuta com a Royal lá no programa do Armando. Quer dizer, e a Royal falou, se você sair da propaganda, você ter mão, que pode ser uma indireta, eu também vou tirar o anúncio. Sim. Aí tem algumas participações que eu faço aqui para o Augusto, apresentando o bastidor, tem o programa. Então, quer dizer, eu me senti um pouco no João, que é um empresário, exerce outras funções, tem que parar tudo, né? Que tem o programa da design, tem um monte de coisa. Então, você chegou a pensar em sair candidato, né? Ser uma boa candidatura, porque é uma pessoa inteligente, ser um pré-candidato, mas você recuou por causa dessa questão da empresa, né? Na verdade, Filete, eu sei que muita gente achava que eu ia sair candidato a vereador. Não, e realmente, você falou aqui no programa falei. Mas, assim, realmente eu tenho que pensar em primeiro lugar na empresa. Eu tenho uma quantidade razoável de funcionários que dependem da empresa. Então, a gente não pode arriscar certas coisas, ainda mais em momentos como esse. Então, eu tomei a decisão, bem em cima da hora, para falar a verdade até, mas realmente a gente tem hoje bons quadros. Eu acho que tem boas pessoas, muito boas pessoas, inclusive para vereador. Pessoas que nunca foram candidatos a vereador, mas que têm muita vontade, têm conhecimento. Então, quantidade e qualidade para eleger, eu acho que nós temos. Quanto à administração, realmente eu vejo que é muito complexo administrar uma cidade no Brasil hoje. O nível de exigências legais, fora a questão da vontade, do conhecimento e tudo mais, é muito difícil realmente. O nível de endividamento das prefeituras, dos governos, vê que todos os governos do Brasil praticamente estão endividados, todos os governos estaduais. Quase todas as prefeituras estão em situação calamitosa. O governo federal está numa situação delicadíssima, para não dizer pior. E é isso que nos assusta. Estamos à beira de uma Olimpíada. Eu prefiro até falar do Rio de Janeiro, porque está bem em evidência o que está acontecendo. Há 30 dias praticamente de uma Olimpíada que o mundo inteiro coloca seus holofotes para o Brasil e nós estamos com uma série de problemas. Eu falo Rio de Janeiro como se fosse Brasil, porque vai ser realmente o lugar que as pessoas vão indicar. Olha, Rio de Janeiro, ninguém quer saber se o Rio de Janeiro está com problema e o Brasil não está, ou as outras cidades não estão. Hoje, estava vindo para cá, quando eu estava estacionando o carro, estava vendo uma informação na CBN que mais um atleta, um japonês nesse caso, desistiu de vir para o Brasil. Não vai vir competir. Por causa da Zika, que não existe? Por causa da Zika, por exemplo. Mas não existe, é raro pegar Zika no Rio de Então, Janeiro, mas quando época. você tem uma propaganda mundial dizendo que nós estamos numa situação calamitosa, você não vai arriscar. Você não quer arriscar a sua vida. A imagem que nós temos lá fora é muito ruim. O Rio de Janeiro só passa imagem ruim, infelizmente. O Brasil inteiro só passa imagem ruim. Quando se fala de Brasil, se fala em corrupção, se fala em desgoverno, se fala em situação grave. Mataram mortes e mais mortes. 51 PMs no Rio de Janeiro, esse fim de semana morreu mais um. Mataram 51 PMs esse ano no Rio. Você começou falando da independência dos Estados Unidos, o doutor Cassione colocou também, e algumas coisas são interessantes, né? Teve agora um atentado nos Estados Unidos, nenhum país está livre de ter problemas sérios, mas o Brasil chegou num ponto que nós não precisamos nem de atentado, nós já temos atentados diários. Todo dia pequenos atentados. Pequenos não, grandes, esse é o problema. Se fossem pequenos, tudo bem. Da França, dos Estados Unidos, né? Compara o que morre de pessoas no Brasil hoje, vítimas... 51 PMs, quer dizer, dá uma média de... Não, mas pega o que acontece nos outros países, até o Dr. Cassiano colocou, a receptação devia ser o dobro a pena. João. Nos Estados Unidos, se você matar um policial... Não tem um PM. Tem até o governador. Não, além de o governador até o velório,
Se fosse fazer isso aqui no Brasil, todos os governadores iam passar só o dia inteiro indo para velório. Do Rio de Janeiro, tinha que, a cada 3 dias e meio, tinha que ir no velório. Além disso, a pena é em dobro. Se você atentar contra um policial nos Estados Unidos, a pena é em dobro. E não pense que lá você vai ter a pena é branda. Não é. Não pense que lá que a polícia é toda tranquila, que não é. Se estiver errado, pode ter certeza. E não pense que nos outros países também não tem corrupção. Tem muita corrupção. Só que lá há uma punição muito grande. Talvez agora no Brasil, pela primeira vez, nós estamos começando a ver alguma coisa de punição. E essa grande questão, nós não temos a punição. Eu vejo que esse é o grande problema no Brasil para tudo que acontece. Um governo faz uma obra desmedida, faz uma licitação, a empresa ganha a licitação e depois tem aditivos. Faz uma obra, a obra não resolve o problema. Faz uma obra. Não tem seguro, mas não tem nem o mínimo de capacidade de planejar aquela obra. Promete-se obras e não se cumpre as obras. Eu não estou falando de Santos nem da região, estou falando do Brasil inteiro. É o tal de prometer na campanha eleitoral um monte de coisa. Você já foi no trem que ia ter antes da Copa, aquele que ia assim de Campinas, passar por São Paulo? Você viu as maquetes, né? E até o Rio de Janeiro, um trem-bala. Foi prometido isso. Nem para pedir desculpas, falar, olha, eu falhei e não fiz, nós temos, que foi tudo mentira. Então, a campanha eleitoral é o começo da mentira. Infelizmente, é o começo de uma mentira muito grande. Agora, João, você disse uma coisa que não é que eu divirja, mas eu queria fazer uma ponderação. Você disse que está muito difícil administrar as cidades hoje, no Brasil todo. O que faz a diferença, o administrador que faz a diferença, não é aquele que com o cofre cheio de dinheiro, transbordando de dinheiro, faz alguma coisa. O administrador não é apenas um fazedor de opúsculos, de obrinhas. Não é isso. É muito fácil você fazer uma ciclovia numa cidade. Plana. Se fazer uma ciclovia numa cidade em 4 anos de governo, ou ampliar uma ciclovia, isso é uma grande obra, o que faz a diferença? Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, Nova York. Era uma cidade mais violenta do mundo. Era uma cidade em que em determinadas ruas você não podia transitar nem de dia. Isso no centro de Manhattan. Isso anos 80, né? Isso nos anos 80. Era uma cidade em que à noite você tinha que sair à rua com muito cuidado. Era uma cidade, em suma, onde a droga, a violência, os assassinatos, corrupção, no Bronx, no Brooklyn, era uma coisa impressionante. Aí apareceu um cidadão chamado Giuliani, foi eleito prefeito de Nova York. Rodolfo Giuliani. Exatamente. Mudou Nova York para sempre. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele tinha uma varinha mágica? Trabalho. Não. Pega o exemplo. Curitiba, nos anos 70. O Jaime Lerner, em Curitiba, fez uma administração que o tornou um estadista que mereceria ser presidente da República. E, Cassione, metrô só tem em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ele não tinha de metrô, o que ele fez? Mas ele fez o BRT. Ele fez o BRT nos anos 70, 80. Mas ele fez em 70, 80. Nós estamos com o VLT, que é mais econômico, menos poluente, no ano 2016, graças a Deus. E eu vou dar um exemplo escandaloso agora. Antes do exemplo escandaloso, São Paulo teve um Prestes Maia, que foi um realizador. Mudou a cara de São Paulo quando foi prefeito. Depois teve um outro, que foi o Faria Lima, que teve a visão de abrir uma avenida, que é a 23 de Maio, Rubem Berta, que parecia uma coisa impossível de acontecer. Só isto consagrou uma obra de um prefeito que era um brigadeiro da aeronáutica, pioneiro do Correio Aéreo Nacional.
Brigadeiro Faria Lima. Não é? E vou dar um exemplo escandaloso. Se o Maluf não fosse capaz de cometer os atos de improbidade de que foi acusado, se não fosse um homem que tivesse desviado, segundo os processos, todos estão aí... Era um estadista. É. Quem é que teria feito, se ele não fizesse essa parte, quem é que teria feito tantas obras de importância fundamental no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, como fez o Maluf? O fato é que queimou o filme todo com a outra parte que ele não podia fazer. Águas espraiadas, caixa d'água de Santos. Não, o próprio metrô que você falou. Metrô. A primeira pista da Imigrantes, o Minhocão. Então você veja que o problema é, tirando a desonestidade do Maluf, tirando essa parte podre. Ele é inteligente. Ele foi um camarada que fez o que outros não conseguiram fazer. Por quê? Porque precisa ter, primeiro, espírito público. Segundo, tem que ter capacidade de se cercar dos melhores para estar trabalhando com ele, em cada área. O Maluf foi buscar o Jatene, foi o primeiro que trouxe o Jatene para a saúde. Para dar um exemplo, não estou defendendo a desonestidade do Maluf, estou mostrando o que de concreto foi feito e que ninguém pode apagar. E tenho, inclusive, horror ao Maluf como figura humana, me desagrada profundamente. Tinha contato com ele na Câmara? Não, eu não fui deputado com ele, mas eu me lembro que... As duas vezes ele não estava? As duas vezes ele não estava? Não, mas um dia ele apareceu no plenário e o Delfim Neto estava do meu lado. E ele veio falar comigo, o Maluf, e falou uma frase demagógica e fora do tempo, e eu disse um desaforo, e ele saiu, e o Delfim virou para mim e falou: Cassione, você não tem jeito mesmo, só você mesmo. Então, eu tenho que dizer, eu digo na cara de que tiver que dizer, acabou. Então, eu estou mostrando que aqui, na cidade de Santos, nós tivemos o Antônio Manuel de Carvalho, que fez, em pouco tempo, como prefeito nomeado, muita coisa. E uma cidade como Santos precisa ter gente que tenha... Eu vou dar um exemplo típico, o Armênio Mendes. O Armênio Mendes vale como um prefeito que passou por esta cidade. Podem falar mal dele, podem dizer que ele ganhou dinheiro, podem dizer que ele ficou rico. Ficou rico trabalhando. Desde que ele alugava bicicleta em Vicente de Carvalho, até que construiu o primeiro prédiozinho de 3 andares, chegou onde chegou, realizando, trabalhando, homem de visão. Homem de visão. Então... E bom, hein, Cassione? Uma vez eu fui na... E ajuda todo mundo e ajudou todo mundo. E o que tem em Santos hoje de útil, de aproveitável, de nível, foi feito pelo seu Armênio Mendes. Se tivesse 3 armênios aqui, Santos era Miami. E ninguém reconhece isso. Santos era Miami. Não, o pessoal fala que ele é rico, tal, eu discuto com muita gente. Mas ele trabalhou. Agora, a gente não pode ser contra o cara que ganhou dinheiro. Tem que ser, porque ele deu trabalho. Tem que ser contra o cara que não tem, que é vagabundo. Agora, ele não, ele trabalhou e tal. E, logicamente, para ter o empresário, tem que ter o pedreiro, tem que ter o encanador, tem que ter o faxineiro, é normal. Mas o armênio dá empregos. Se tivesse 3 armênios em Santos, aqui nós seríamos uma Miami. E uma coisa engraçada, uma vez eu fui numa obra do armênio, e o cara estava colocando mármore lá e não estava colocando bem feito. Ele falou: vem aqui, vem aqui. Ele chegou para o cara: olha, eu vou te explicar como é que você faz. É uma dobra, era complicado. Ele mesmo sentou, ajoelhou lá de terno, olha, é assim que se faz. Ele corrigiu, ou seja, ele sabe mandar e sabe fazer também. Se você falar para o armênio, faz uma escada de mármore, se ele tiver com saúde, ele faz aquela escada, ele consegue fazer, ou seja, ele sabe mandar e sabe fazer também. Eu fiquei impressionado. Pois é, então, a gente tem que, primeiro, não tem que ter inveja de quem venceu na vida. A gente tem que ter pena de quem lutou e não conseguiu vencer. Agora, inveja de quem venceu, a gente não tem que ter, a gente tem que admirar.
Aliás, na verdade, a inveja nasce da admiração. Você, para invejar alguém, você tem que admirar alguém. Você não vai invejar um sujeito que você não admira. Sem dúvida. Mas o Dr. Cassiano colocou de uma forma perfeita. Eu falei que é muito difícil administrar uma cidade no Brasil, e o senhor colocou de uma forma correta. Tem que ser um bom administrador, tem que ter inovação, tem que ter uma cabeça criativa muito boa, uma imaginação muito boa, se cercar de boas pessoas. Mas é justamente esses pontos que nós no Brasil, nós temos dificuldade muito grande. Você acaba tendo que colocar, vê agora o atual governo federal, ele acaba tendo que colocar pessoas, talvez em lugares, que ele sabe que ali não é para estar aquela pessoa, ele sabe que vai dar problema, mas o partido manda, um outro partido manda para dar o apoio no Congresso. E talvez esse seja o grande problema no Brasil, é que o legislativo, ele está ligado diretamente ao executivo de uma forma que eu não vejo a independência e a autonomia dos poderes. Eu vejo a interdependência e a falta de autonomia entre os poderes, principalmente entre o legislativo e o executivo. Então, o grande problema que eu vejo é esse. O senhor deu exemplo de prefeitos antigamente que faziam uma série de coisas, antes da Constituição de 88, normalmente, porque eles tinham um poder discricionário maior, talvez, também. Hoje, o poder discricionário de um prefeito é 6, 7, 8%, ou seja, o que ele pode fazer. O resto é tudo verba já carimbada. E isso também complica bastante. Não estou dizendo que as verbas carimbadas têm um motivo relevante. Mas, veja, hoje tem que pagar os funcionários. Você vai ficar entre 52% e 54% da folha para pagar funcionário. Aí você tem uma porcentagem para educação, outra porcentagem para a saúde, que no município dá mais ou menos 33%, somando as duas. Tira lá da cá, vai dar mais ou menos isso. Não, mas o que você está dizendo dependendo do orçamento, sobra muito pouco para fazer alguma coisa. Mas eu não estou falando de orçamento. Quando eu pedi ao Armênio que me desse a honra de ser meu candidato a vice, ele se entusiasmou, entrou para a política, se filiou. A primeira coisa que ele fez foi buscar parceria na Espanha e em Portugal de grandes empreendedores para vir fazer aqui Barcelona obras grandiosas que ele tinha condição de fazer com essas parcerias. Você tem fundos no mundo inteiro, Banco Mundial, etc, etc, de onde você pode buscar dinheiro, desde que você tenha projetos. Se você não faz o projeto... se cumpre o projeto, que é o que não se cumpre, né? Se você não faz o projeto, se você não faz o estudo, e só para fazer o estudo vai o dinheiro todo, e você não sabe por quê, custa tanto para fazer o tal estudo. Quantos estudos já houve para o túnel aí? Eu ia falar disso, 50 milhões para a ponte aí para o túnel. Você entendeu? E essa crise começou, vamos supor, esse ano, lógico, já tinha compra errado na Petrobras, já tinha roubalheira e tal. Mas até isso o Lula falou que era uma marolinha. Então o prefeito vai pegar a crise agora. Mas o ano passado não tinha crise. Claro que não. Não tinha crise. Mas não. Já tinha uma previsão de com os estádios da Copa, com isso, mas não tinha crise. Em setembro de 2015 tinha crise? Não, evidente. Crise não tinha, mas estava encruada, estava dentro, né? Estava dentro, mas não tinha desemprego. Mas ninguém sabia do atual, como não se sabe hoje. Não, João, mas o prefeito está governando, o prefeito de Campos Jordão, ele está governando há 3 anos e meio. Pegou meio ano de crise, mas e os 3 anos de criatividade? Então, mas aí que está. Agora, desculpa, tudo é crise. Não é desculpa. O cara vai chegar na minha casa. Não é questão de desculpa. O cara chega na minha casa, doutor, não tem ar-condicionado, é a crise. Não, mas eu tô 30 anos lá, então tem os 10 ar-condicionados. Talvez eu não poderia comprar hoje os 10 agora, sei lá. Talvez sim, talvez não, aí é outra coisa. Mas já existe lá. Mas então, o doutor Vicente colocou uma forma realista da coisa. Isso. Ele vai procurar parceria, mas ele tem que ter o conhecimento para fazer isso. Tem que ter prestígio, tem que ter moral, tem que ter prestígio, tem que ter autoridade moral. Sim. Tem que se cercar de pessoas que tenham prestígio e possam fazer isso. Credibilidade. Agora, não é qualquer um que faz isso, doutor Vicente. Eu me lembro. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Não é qualquer um, é o que eu sempre digo. Então tem que ter a pessoa certa no lugar certo. Quando você é eleito, você tem que se preparar não apenas para governar com o orçamento doméstico, mas você tem que ter asas para voar mais longe e mais alto. Isso é que faz a diferença de quem administra
e de quem gere o feijão com arroz do dia a dia. Eu me lembro, de novo, na campanha, quando eu fiz umas propostas, na primeira campanha, não com o Armênio, quando eu fui candidato contra o Davi. Todos os projetos que eu apresentei, e eu tinha conversado com o diretor do Banco Mundial, que era meu amigo, porque a gente não viaja a vida toda, como eu viajei, para ver vitrine. Eu viajei para fazer palestras, eu viajei para ir a universidades, eu viajei... Para defender clientes. Para defender casos no exterior. Você faz relacionamentos. O diretor do Banco Mundial, na altura, me disse, se você for eleito, eu te dou o empréstimo que você precisar para fazer obras que você apresentar com projetos, sem avalista, só com a sua assinatura. Prestígio, né? É o que você constrói na vida. Se você tem condição de ter prestígio, é porque você fez alguma coisa para ter prestígio. Se você é respeitado, é porque você fez alguma coisa para ser respeitado. Se você foi para a cadeia ou pôs uma tornozeleira, é porque você fez o contrário, não é, disso do que eu estou dizendo. Então, lamentavelmente, nós temos pessoas que têm visão, que enxergam longe, que têm uma ambição limpa, uma ambição no sentido de pensar naquilo que é público. E tem pessoas que se contentam em fazer o feijãozinho com arroz. Aí é que faz a diferença entre o grande... Eu sempre dou exemplo e vou terminar. Napoleão Bonaparte. Toda vez eu canso o telespectador, né, com isso. Napoleão Bonaparte mudou o mundo, mudou a França, mudou a Europa e mudou o mundo. Tomou conta do mundo. Tinha 1,5 metro de altura. Entrou na academia militar com 10 anos. Com 19 já era um top de comando. E depois tomou conta do mundo inteiro. Vejam a visão que ele tinha. Desde um código que está em vigor até hoje, que ele fez na França, e que inspirou a codificação legislativa do mundo inteiro ocidental, né, até o exemplo mais banal, a Avenida Champs-Élysées em Paris. Aquela imensa avenida larga, com o Arco do Triunfo lá em... Foi ele que fez. Em 1800. Todo mundo dizia, mas imperador, para que fazer um negócio dessa largura? Falou, eu não estou fazendo uma avenida para hoje. Eu estou fazendo uma avenida para daqui a 200 anos. E hoje, 200 anos depois, você passa 200 anos exatamente. E mesmo exilado, né, Cassiano Elba, ele continua produzindo, né? Produzindo e saiu de novo, mas depois os ingleses... O Waterloo e Bruxelas. O Waterloo atual, de todo mundo. Todo mundo tem o seu Waterloo. Esse programa podia ter 2 horas, vamos encerrar. Eu ia falar isso, hein, Filete? O doutor Vicente não pode ter 1 hora com o doutor Filete, porque ele sabe... Mas aqui a produção deixa o programa passar um pouquinho. Um abraço para o Aldinei, Rafael Vita, Ed Carlos, professor, Guto Brits, também no programa. Temos que encerrar. Boa tarde a todos, boa noite, boa madrugada para quem vê nossas reprises. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.